Esse método global ele vai entrar no Brasil com toda a força com Paulo Freire, na década de 50 e 60. E aí sim acelera muito esta esse processo ladeira abaixo, né? Processo ladeira abaixo. Uhum. Eu queria usar uma palavra aqui que eu não estou achando, assim, mas um processo de expulsão, talvez, das cartilhas, do método fônico, Sim. processo de condenação do método que funcionava, É. agora, assim, de endeusamento, né, do Paulo Freire. E sempre com uma desculpa de que seria libertador, porque assim, é engraçado, né? A senhora me contando aqui a história, eu estou aqui ouvindo e imaginando, né? Um Benjamin Franklin, ou as pessoas que eram extremamente eruditas e que não tinham diplomas, mas que eram donos do seu pensamento, né? Eram autônomos no seu pensar e realizaram tantas coisas magníficas, né, na história. E esse discurso que vem, né, esse discurso materialista, com uma visão marxista, laico, ele vem com uma roupagem de liberdade que, na verdade, aprisiona as pessoas, Isso. né? E aí a gente tem hoje, em contrapartida, pessoas com diploma na mão, saindo das universidades, sem saber português, sem saber fazer cálculos, que é também algo que a senhora apontou na audiência, né? 50% dos brasileiros que simplesmente não sabem fazer cálculo matemático. E se você não sabe nem a sua própria língua, não domina, isso te qualifica, de uma certa forma, como um analfabeto funcional, não é mesmo? Sim, e a estatística é mais grave ainda, Juliana. E eu não tenho visto estatísticas mais recentes, me parece que a última do INAF é de 2018, que falava em 12% de brasileiros que têm proficiência em língua inglesa. Perdão, corta aqui. Em língua portuguesa, né? Brasileiros que têm proficiência em língua portuguesa. Então, uma vez eu falei sobre isso numa sala de professores e coordenadores de escolas, e só que eu mencionei a estatística de 2015, que falava a estatística de 2015 do INAF, que falava em 8%, e eu disse, o INAF afirma que 8% de brasileiros são proficientes em língua portuguesa. Uma professora levantou a mão e disse assim, a senhora está querendo dizer que 8% dos que estão presentes aqui nessa sala não sabem português? Entendeu? Ela tinha entendido exatamente o contrário, ela não tinha entendido que a palavra proficiente. Eu disse, não, eu estou dizendo o contrário. Pela estatística, 8% apenas têm domínio da língua portuguesa, são capazes de escrever bem, de interpretar bem o texto lido. Todos os outros, em alguma medida, estão aí entre os analfabetos funcionais ou analfabetos absolutos. Então, essa estatística é assustadora, porque isso, claro, que diminui um pouquinho o analfabeto funcional, assim, entre mestres e doutores, é o percentual menor do que entre os que são apenas graduados, né, no curso superior, e aumenta entre os que estão no ensino médio, mas vai avançando, alunos do ensino fundamental. Então, um percentual imenso de alunos que estão no 7º ano, 8º ano, 9º ano, e não sabem ler absolutamente nada, absolutamente nada, não sabe mesmo. Não, é sofrível. Alguns dias, de um professor de um estado lá do Nordeste, e ele diz assim, num tom de desespero, ele fala, professor, eu estou dando aula de filosofia numa cidade do interior do meu estado, e eu tenho alunos que não sabem fazer a letra Z, alunos de ensino médio. Aí ele diz, eu comecei a dar aula de caligrafia, ensinar a diferença entre uma letra maiúscula e minúscula, a diferença entre um acento circunflexo, um acento agudo, a função da vírgula e do ponto final para alunos do ensino médio, de 3º ano do ensino médio. Então, essa não é uma realidade isolada. Nós temos, eu já conversei pessoalmente, assim, de quase chorar junto com uma pessoa que tinha um curso de psicologia, tinha uma pós-graduação em gestão de pessoas, e ela não conseguia ler um texto que ela escreveu. Eu pedi para ela escrever um texto para tentar ajudá-la, né, na questão do analfabetismo funcional. Ela tinha admitido que ela tinha essa dificuldade. Ela sofreu para escrever o texto. Na hora que eu pedi para ela ler o texto que ela escreveu,
ela dizia assim, professora, não, deixa eu falar, eu sou muito melhor falando, deixa eu explicar o que eu quis dizer, eu sou muito melhor falando do que escrevendo. Meu Mas Deus. o ponto não era a fala dela, ela realmente se expressava bem, e como muita gente nem percebe, né? Nós cometemos erros na fala o tempo todo, né? Uhum. Nós temos que nos policiar para pronunciar o R no final da fala, porque senão a gente fala muito errado no dia a dia. Então, essa pessoa passava tranquilamente, né, por uma pós-graduada, mas na hora de escrever, ela escrevia do jeito que ela falava e ela não conseguia pôr o ponto final no lugar certo, e na hora de ler, ela atravessava, vírgula, ponto, ela não conseguia dizer, ela não conseguia explicar depois o que ela quis dizer com o texto que ela escreveu. Sim. Isso é muito, muito sério, porque tem professores assim nas salas de aula, mestres dando aula que não sabem escrever. Eu encontrei uma vez um rapaz que tinha um mestrado que me interessava para uma palestra no congresso que eu estava organizando, e a conversa foi muito boa. Eu passei o contato dele para a minha secretária na época, que estava organizando um evento, né? Essa moça, de repente, ela falou assim, Inês, eu não consigo conversar com esse rapaz por e-mail. O que ele escreve é muito ruim, e eu fico perguntando, ele está sem paciência comigo. E eu fui ler os e-mails que esse mestre tinha escrito para ela, e eu fiquei assustada, porque ele realmente não sabia escrever, ele era um mestre. Então,